A paz do Senhor, amados irmãos, que alegria hoje o Espírito Santo vai nos ensinar 5 hábitos que nós podemos ter diariamente para nós termos uma conexão profunda com Deus, com o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então fica até o final dessa mensagem, deixa logo o seu like, compartilhe, porque Deus quer falar com você. Amados, a primeira coisa que eu ouço do Espírito Santo que é primordial como hábito, quando a gente começa a buscar, querer intimidade com o Espírito Santo, é reconhecer a sua pessoa. Amados, há muito tempo da minha vida, em um longo tempo, eu achava que o Espírito Santo era uma pomba, era um vento, era uma fumaça, era um fogo, água. Não, isso são só símbolos. Na realidade, é o nosso amigo pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa que tem vontades, que tem sentimentos. Sabia que ele fica triste? Quando nós deixamos de buscar, ele se entristece. Se nós pecamos, não confessamos, fazemos alguma coisa que não é agradável, erramos a rota, ele fica triste. Ele tem ciúme da gente. Quando a gente divide ele com tantas coisas que são tão fúteis, ele fica triste, tem ciúme da gente, porque ele tem sentimento. Ele é conselheiro, ele é ajudador. Eu tenho que reconhecer na hora da minha raiva, reconhecer e buscar essa pessoa, aleluia, o nosso amigo pessoal para nos ajudar a sair daquele sentimento ruim, sabe? Buscar ele como conselheiro, pedir conselho, porque ele é Deus, então ele vai a Deus e libera para dentro da gente, no nosso espírito, coisas celestiais para que a gente vive uma vida sossegada nessa terra e tranquila, amém? Então reconhecer a sua presença, o que ele é, o que ele tem para nos abençoar e o que nós podemos dar para o Espírito Santo. Então, reconhecer é a primeira coisa de hábito que eu tenho que ter quando eu me dirijo ao Espírito Santo na minha vida diária, para mim ter uma conexão profunda com ele e íntima com o Espírito Santo. A segunda coisa que eu ouço do Espírito Santo, que eu tenho que orar a Deus, a orar no Espírito, orar com o Espírito Santo, conversar com ele, mas eu tenho que parar para escutar. Amados, essa escuta é primordial. Nós temos que sossegar a nossa alma, aquietar as vozes que estão por aí, a voz do mundo, a voz das redes sociais. Eu tenho que parar tudo, você tem que parar tudo, meu querido e minha querida, para ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz dele, você vai ver que é doce e suave. Eu já ouço o Espírito Santo há muito tempo. E quando você começar a ouvir também o Espírito Santo, você anotar algum texto que ele te diz para você meditar, alguma instrução que ele te dá, alguma direção, algum projeto, alguma frase, algum tema, ele vai te falar coisas, aleluia, vai confirmar coisas, vai falar ao seu coração coisas que você vai ver que você vai crescer. Então, o a sós com Deus e parando para escutar é imprescindível. E depois que você orar, aleluia, saia, tenha contato com a natureza. Ele fala através da natureza também, da sua obra-prima. Embora que a obra-prima mais perfeita somos nós. Mas ele também criou os céus e a terra, criou tudo que a gente vê de lindo. Então a gente pode ter contato com a natureza também. Aleluia, para se conectar. Porque ele fala através das plantas, ele fala através dos animais, dos pássaros. Então ouça o Espírito Santo, ele diz que ele quer sim se manifestar a você e a mim. Uma outra coisa que eu vejo como hábito que nós temos que ter, para nós nos conectarmos com o Espírito Santo, hábitos diários, e são 5 chaves que eu digo que vai abrir, aleluia, vai abrir o seu coração para você ter uma conexão como você nunca teve, é a santidade. Nós temos sim que ter esse hábito de buscar a santidade, de pedir perdão, de nos arrepender do que fizemos que não é certo, sabe? De confessar pecado. Nós temos que deixar o Espírito Santo entrar dentro de nós, aleluia, e vasculhar o nosso coração para ali ver se existe algum caminho mau. Conhecer o fruto do Espírito em Gálatas 5:22 e ver se eu estou tendo domínio próprio, eu estou exercitando o fruto do Espírito. Amados, muitas vezes a gente não tem intimidade com o Espírito Santo também, porque o nosso caráter não está bom. Nós precisamos ter um caráter, aleluia, ajustado. A nossa rota tem que estar bem alinhada com o que a palavra de Deus diz, com o que o Espírito Santo diz. Então nós temos que buscar a santidade,
porque o Espírito Santo também ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo ele nos santifica, ele nos purifica, ele arranca de dentro da gente os galhos secos e nos mantém limpas, aleluia, limpos. Ele nos lava, o Espírito Santo vem como uma água e nos limpa, ele vai lavando, vai nos purificando, amém? Uma outra coisa que eu vejo, nós temos que profetizar e declarar a palavra de Deus. Nós temos sim que ler a palavra de Deus. Através da palavra de Deus também, voltando a falar em santificação, o Espírito Santo nos santifica. Mas nós temos que falar a palavra de Deus. Sabe que a própria palavra de Deus também nos ensina, em Efésios 5, no versículo 18, diz assim: não se embriaguei com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós temos que ler a palavra, profetizar a palavra. Está escrito também, crie por isso eu falei, nós cremos por isso falamos. Então nós temos que conhecer a palavra, ter o nosso a sós com Deus. Aleluia, ler a palavra traz crescimento, traz santidade, traz intimidade, nos leva à profundidade, amém? E por último, e não menos importante, como eu acho muito importante, adorar ao Senhor. Adorar. Entrar na presença do Espírito Santo com adoração, falando que Ele é bondoso, glorioso, majestoso, aleluia, sublime, excelso, aleluia, alfa, ômega, princípio e fim, Deus Todo-Poderoso, rosa de Saron, estrela reluzente da manhã, aleluia, lírio dos vales, aleluia, videira verdadeira. Vai falando para o Espírito Santo, vai falando para Deus, vai gerando isso no seu espírito. Quando você vai ver, a sua intimidade com o Espírito Santo está profunda, você está conectado com os céus, e os céus vão se abrir sobre você, você vai ouvir coisas inefáveis. É uma forma também de nós nos comunicarmos com o Senhor. Sabe que em 1 Coríntios 14, 15, diz assim: ore no Espírito, mas ore também com entendimento. Ou seja, nós temos que orar a Deus também falando em outras línguas. Estou falando mais do que 5 sugestões aqui, hábitos, né? Nós temos que orar em línguas. Orar no Espírito é orar em outras línguas. Quando nós começamos a orar em outras línguas, o Espírito Santo ora bem, porque ele intercede junto ao Pai. Em Efésios 8, 26 diz, com gemidos inexprimíveis, porque a gente às vezes não sabe o que orar, mas ele intercede, ele ora uma oração perfeita. E cantar, nesse mesmo texto de 1 Coríntios 14, 15, diz assim: cante com entendimento, mas também cante no Espírito. Nós podemos louvar ao Senhor com entendimento, mas também louvar, cantar em outras línguas. E muitas vezes Deus dá até interpretação. Amados, essas são os hábitos diários que nós podemos ter para entrarmos na intimidade profunda com o Espírito Santo. Essa pessoa gloriosa que quer falar ao nosso coração, quer falar ao nosso espírito. Mas nós temos que de vez em quando, amados, vasculhar o nosso coração, sabe? Deixar o Espírito Santo entrar, nos limpar, nos purificar, ficar a sós, amados, e nesse a sós com o Senhor. Uma coisa que eu vejo como erro, eu até anotei em algum lugar aqui umas coisas que são erro, queridos, que atrapalha, enquanto a gente está orando, enquanto a gente está tendo intimidade com o Espírito Santo, a gente começa a ter umas interferências, seja das redes sociais, né? Começa a ter interferência de não ficando a sós, só orando, mas nós temos que estar a sós, tirar esse tempo das redes sociais, né? Ficar bem e não interromper com nada. Tirar esse tempo para estar na profundidade com o Espírito Santo. Vale a pena, vale a pena. O Espírito Santo com certeza quer se manifestar a você. Ele quer ser seu amigo. Ele fala que ele é seu dono, ele é seu conselheiro, é seu ajudador, seu fortalecedor, aquele que te guia toda a verdade todos os dias, aquele que te dá as direções, que fala com você. E com o Espírito Santo nada dá errado. Tudo dá certo, porque o Espírito Santo é Deus, ele é todo poderoso, ele é majestoso. Nós temos que acreditar, queridos, essa palavra é carregada de fé. Nós temos que acreditar que nós temos um Deus que enviou Jesus, o seu Filho, único Filho, para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida plena nessa terra,
vida em abundância e vida eterna. Ele veio trazer a salvação, mas ele não nos deixou órfãos. Ele foi para o Pai Jesus e enviou o Espírito Santo Consolador, ajudador, e ele está conosco até o fim dos tempos. Existe uma pessoa dentro de você que quer se relacionar com você, chamado Espírito Santo de Deus. Aleluia, tenho certeza que agora você vai estreitar o seu relacionamento com essa pessoa incrível e você vai viver os melhores dias da sua vida, como eu tenho vivido e buscado viver também, amém? Com certeza, eu creio que você foi edificado. Mais uma vez eu digo, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, coloca aqui nos comentários como está o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você quer estreitar esse relacionamento? Você já ouve o Espírito Santo, você já tem algumas direções, ele tem te guiado a toda a verdade. Fala para mim, conta para mim aí como que estão as suas experiências com o Espírito Santo. Não é um arrepio somente, não é você sentir o mover, apesar dele se mover, mas é de você ouvir a voz, aleluia, ser ajudado por ele em cada passo que você dá, porque vale a pena ser guiado pela pessoa de Deus através do Espírito de Deus. Ficam na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro com Deus. Tchau, tchau.